provocações, algumas são respondíveis, outras não. A crise, ninguém sabe como vai evoluir, mas é possível que, evoluindo da pior maneira, nos impacte e talvez o canal do comércio seja o canal de transmissão. É possível. Eu vou falar da macarronada, ou seja, com o provável fracasso da negociação da rodada Doha, como disse o Roberto, começam a se colocar outras hipóteses sobre a mesa e, sobretudo, a ideia de que, sim, o Brasil deveria perseguir com mais empenho as negociações bilaterais. Eu vou ser muito breve, porque basicamente o que eu vou dizer aqui todos já conhecem, é apenas uma recapitulação, mas eu queria enfatizar dois aspectos. O primeiro é de que há, sim, vários êxitos do Brasil nessa área e há várias iniciativas em curso, ou seja, não há imobilismo, ao contrário do que se possa imaginar, o Brasil não está parado nessa área. E há vários êxitos que já estão aí. Em segundo lugar, que sim, há dificuldades claras nesse tipo de negociação. Eu começaria por dizer e lembrar a todos que há uma diferença fundamental entre a negociação multilateral e a bilateral. Primeiro porque na bilateral nós elegemos os nossos interlocutores. O Brasil e o Mercosul só negociam acordos com países que eles próprios elegem para negociar acordos. Por exemplo, vou dar um exemplo a contrário senso, o Brasil jamais contemplou assinar um acordo bilateral com um país asiático, por razões óbvias. Então, mas procuramos outros parceiros em que nós consideramos que ganhos são possíveis para os dois lados, naturalmente. A outra diferença é que, por serem parceiros escolhidos por nós temos de antemão a capacidade de calibrar com razoável grau de previsão e razoável grau de precisão quais serão efetivamente os ganhos e as perdas que a priori se poderiam prever com acordos dessa natureza. Portanto, são parceiros escolhidos, há um exercício de risco calculado nessas negociações, mas há uma previsão mais ou menos daquilo que se pode ganhar ou se pode perder. Isso é muito diferente do multilateral, em que as negociações feitas por 2 ou 3 ou 5 ou 7 acabam repercutindo em benefícios para países que nós, por exemplo, aos quais nós não necessariamente elegeríamos como beneficiários dessas negociações. Mas, enfim, primeiro, há êxitos, e eu acho que ninguém, enfim, todos se dão conta, mas nem sempre isso está presente. Hoje, o Mercosul e o Brasil têm uma extensa rede de acordos no seu entorno. Os acordos que, no âmbito da ALAD, foram negociados, acordos de complementação econômica, os ACS, praticamente estão criando um espaço sul-americano único. Nós não nos damos conta, mas se nós lembrarmos que 43% de todos os manufaturados que o Brasil exporta vão para a América Latina, simultaneamente nós temos que considerar que 40% de todos os manufaturados brasileiros estão hoje sendo exportados com preferências comerciais. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Em segundo lugar, eu diria que no plano extra-regional, o Brasil sim negociou alguns outros acordos, negociou um acordo com Israel, que já está em vigor, um acordo com o Egito, que ainda não entrou em vigor, preferências tarifárias com a Índia, que já estão em vigor, e um acordo com o SACU, que ainda está pendente de aprovação no Congresso. E há, por fim, o chamado Sistema Generalizado de Preferências Generalizadas, global, e que teve a rodada de São Paulo, e que se concluiu em 2010. Não há aí, claro, muitos avanços. Mas há várias iniciativas em curso. No âmbito regional, o Brasil está procurando ampliar, sobretudo para a área de serviços, os acordos existentes. Já foi negociado o acordo de serviços com o Chile, estão em negociações de acordo com a Colômbia e com o Peru. E ainda no âmbito extra-regional, é claro que a negociação mais relevante, de maior peso, é aquela que o Mercosul está mantendo com a União Europeia.
Há um esforço enorme nessa negociação, há um trabalho enorme. A negociação bilateral Mercosul-União Europeia é mais antiga que a rodada Doha, portanto tem mais de 10 anos, está com 11 anos. Houve quase um acordo em 2004 e aí não foi possível fechar, houve uma longa interrupção e nós retomamos em 2010. E é possível dizer hoje que houve, nesses últimos meses, avanços muito importantes na área normativa, ou seja, defesa comercial, solução de controvérsias, investimentos, política de concorrência e outros aspectos. Falta, claro, o essencial, que é a troca de ofertas e que é naturalmente a parte mais delicada. O Brasil e o Mercosul estão trabalhando nesse momento nessas listas. E eu gostaria de finalmente lembrar que o Canadá manifestou interesse em negociar ou explorar a possibilidade de um acordo com o Mercosul, e já houve uma conversa exploratória e deve haver uma próxima muito em breve. Portanto, não há imobilismo nessa área e há avanços importantes. Agora, há dificuldades concretas que fazem com que as opções que nós temos sejam mais restritas, e as dificuldades são naturalmente muito previsíveis. Em primeiro lugar, porque no momento que se negocia um acordo, nós temos que cotejar, no fundo, a estrutura produtiva do Brasil e do Mercosul com a estrutura produtiva do outro parceiro. De outra forma, não é possível calibrar as ofertas e os pedidos. Então, as dificuldades, por exemplo, no âmbito regional, para dar este primeiro exemplo, se colocam de forma muito clara em virtude do fato de que o Brasil hoje acumula superávites com todos os seus vizinhos. É muito complicado convencer um parceiro de que, ainda que com déficits com o Brasil, ele deve negociar aberturas ainda maiores. Ou seja, se o parceiro, como são os nossos vizinhos, não consegue entrar nem empatar o jogo com o que tem, não vão abrir mais. É importante termos presentes que há resistência, sim, porque eles já veem o Brasil sistematicamente, eu diria quase estruturalmente superavitário nesse comércio. Portanto, há aí logo de saída uma resistência. No caso de Mercosul, União Europeia, eu acho que é preciso reconhecer que, por um lado, há, digamos, afinidades importantes, há elementos de aproximação. A União Europeia é o segundo maior mercado para produtos manufaturados brasileiros. Há canais comerciais tradicionais e estabelecidos, proximidade de cultura de negócios, mas as dificuldades não são poucas e elas se concentram, como os senhores bem podem imaginar, na indústria e nos serviços, no que diz respeito a nossos interesses defensivos. Finalmente, eu diria que há ainda algumas áreas a serem exploradas, muito específicas, como acordos sanitários e fitossanitários bilaterais, em que o Brasil pode abrir ainda mais o mercado para seus produtos do agronegócio. Eu queria dar, antes de encerrar, uma palavrinha sobre China, porque falar de acordos e falar de comércio nacional sem mencionar a China é um pouco incongruente. Nós fizemos uns levantamentos no Itamaraty muito recentemente para ver em que medida outros países que se posicionam como grandes exportadores de produtos do agronegócio e de produtos, matérias-primas minerais, como se comportavam esses países no comércio com a China. Tomamos 3 exemplos: os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Os 3 são países industrializados, os 3 são países que também são grandes produtores de produtos minerais e ou de produtos do agronegócio, e os 3 têm um comércio muito importante, significativo com a China. Pois vejam os senhores que entre 1995 e 2009, em todos esses 3 casos, esses países perderam mercado na China para produtos manufaturados e ganharam mercado
em produtos do agronegócio e produtos minerais. Os Estados Unidos exportavam de produtos manufaturados para a China 68%, caíram para 55%. O Canadá exportava 44%, caiu para 24%. E a Austrália, que exportava 19% de produtos manufaturados para a China, caiu para 4% as suas exportações. Ou seja, há um fenômeno que não é só brasileiro e que precisa ser entendido, porque, claro, todos nós estamos conscientes do problema cambial, estamos conscientes do custo do Brasil, mas há outros elementos nesse processo que vão se afirmando ao longo dessa última década e que não vão afetando apenas o Brasil, vão afetando outros países que são grandes parceiros comerciais. Eu acho que é preciso o Brasil entender melhor, tomar consciência de que não é necessariamente mau negócio ser um grande exportador de commodities para a China, e ver de que maneira essa competitividade, que é excepcional, chinesa, está afetando, sim, aí sim, o nosso mercado interno e o nosso entorno. Aí sim eu vejo um grande desafio. Eu diria a respeito das perguntas do Mauro, que a pergunta principal, e que eu deixarei para o fim, talvez a mais provocativa, ele não fez. Está o Brasil realmente interessado em abrir novos mercados, sabendo que terá que abrir também o seu? Não há, there is no free lunch. É preciso que nós tomemos conhecimento disso. Não haverá abertura de novos mercados para o Brasil se nós também não estivermos dispostos a, com risco calculado ou não, abrir mais o nosso do que está no momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Parece que temos ainda algum tempo e eu abriria para fazer perguntas, mas gostaria de fazer breves comentários. Primeiro, com relação à exposição do embaixador Roberto Azevedo, focado principalmente na questão americana. Alguns comentaristas dizem que, face à limitação do teto da dívida americana, os Estados Unidos, a curto ou a médio prazo, terão que reduzir substancialmente o seu nível de subsídios. Ao fazer isso, ele teria, o seu mercado, de certa forma, vulnerável, aberto. E, a partir dessa ideia, ele passaria então a forçar uma negociação multilateral que compensasse aos seus produtores e exportadores. Isso eu estou lembrando porque são comentários, inclusive internacionais, que têm aparecido na